Este é o programa Classe Bíblica no Ar, é uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Nós vamos apresentar hoje a aula de número 4, a Doutrina do Espírito Santo. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, mencionar 3 símbolos do Espírito Santo relacionados com a sua natureza. Segundo, destacar a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, especificamente à luz de Jó 26 e 13. Terceiro, falar da obra do Espírito Santo no Novo Testamento relacionado à vida de 2 grandes personagens nele registrados. Quarto, alistar 3 palavras que melhor expliquem a natureza do batismo com o Espírito Santo. E quinto, definir a palavra do conhecimento, o primeiro dos dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12. Esses são os nossos objetivos. O texto de número 1 da nossa aula tem como título A Natureza do Espírito Santo. Às vezes incorremos em erros quando desvalorizamos o Espírito Santo enquanto pessoa. Nós temos uma grande facilidade em entendermos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo que encarnou, que exerceu o seu ministério, que morreu, que ressuscitou e que foi assunto aos céus. Mas quanto ao Espírito Santo, às vezes temos algumas dificuldades. Nós o vemos como uma energia, como uma força, como um poder, mas temos grande dificuldade em entendê-lo enquanto pessoa. Ele não é apenas uma força, um poder. Tem gente que vê o Espírito Santo como se ele fosse um gerador de poder. Mas ele é mais do que isso. Ele é uma pessoa. O poder que ele concede aos crentes faz parte das obras que ele executa. Mas, mais importante que suas obras, é o que ele é. E ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A doutrina da Trindade ensina justamente isso. Nós não somos triteístas, somos monoteístas. A Bíblia ensina a respeito de um Deus que é um só. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só há um Deus, igual em essência, substância, poder, glória e majestade. Porém, esse ser uno manifesta-se através de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A essência, isto é, a substância é a mesma, porém há distinção, há diferença nas pessoas. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós afirmamos que ele é uma pessoa, estamos dizendo que ele possui todos os atributos da personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa e o meu lado pessoal, o lado da minha personalidade, não tem vínculos com o meu corpo físico. Por exemplo, eu posso perder um braço, 2 braços, as 2 pernas. Se eu continuar vivo, continuarei sendo uma pessoa. Alguém tem muita dificuldade em entender a personalidade do Espírito Santo porque não vê a sua personalidade vinculada a nada que seja concreto. Porém, a personalidade, as suas características não estão ligadas a nada no aspecto físico. Um ser pessoal é um ser que possui razão, sentimentos e vontade. E o Espírito Santo, ele possui todos os atributos da personalidade. Ele recebe, ele reage entristecendo-se ou alegrando-se com as nossas atitudes. Ele tem vontade. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Isso significa que ele estava ali como que incubando o que era sem forma e vazia para que isso se transformasse em algo cheio e repleto de beleza e de vida. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia dá ao Espírito Santo alguns nomes que o identificam como uma pessoa. 1 João capítulo 2, versículo 1 e também Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16, em que Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco." Essa expressão de Jesus é muito clara. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nos ensina a respeito da divindade do Espírito Santo e também da sua personalidade.
A palavra outro significa uma outra pessoa, que não era a segunda pessoa da Trindade, mas era a terceira pessoa da Trindade. E a expressão Consolador nivela o Espírito Santo à segunda pessoa da Trindade, porque a palavra Consolador significa advogado. E nós percebemos em 1 João, Jesus dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto de 1 João situa Jesus como o advogado. Advogado e consolador significam a mesma coisa. E então nós podemos inferir que o Espírito Santo é Deus porque é o Consolador, assim como a segunda pessoa da Trindade, porém ele é outro, ele é uma outra pessoa. E esta palavra Consolador também nos ensina a respeito da personalidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele está identificado com o Pai, com o Filho e com todos os cristãos. Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós podemos afirmar que o Espírito Santo e o Pai e o Filho são um da mesma forma. Além do mais, o Espírito Santo está identificado com o não cristão e o cristão ao mesmo tempo. João diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a sua relação com a pessoa descrente. E com o crente, ele é o consolador, o ajudador, aquela pessoa divina que está ao nosso lado para nos auxiliar, aconselhando-nos e orientando-nos a respeito das decisões e das opções que devemos fazer nesta vida. O Espírito Santo também toma decisões, movido pela sua vontade, pela sua volição. Nós percebemos, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia dizendo que aprouve ao Espírito Santo separar a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo deu uma ordem, que Paulo e Barnabé fossem separados para a obra que eles haviam sido chamados. O Espírito Santo é uma pessoa. De tudo que nós falamos até aqui, podemos destacar ainda que ele é o grande ensinador. Jesus disse que ele viria para nos ensinar todas as coisas. Repetindo, ele sente tristeza, ele sente alegria, ele nos revela, ele é o grande intérprete e iluminador das questões mais intrincadas, mais difíceis da Bíblia. Ele intercede, fala, comanda, testifica ao nosso coração. Isto é, ele dá ao nosso ser íntimo um grande testemunho da obra que Jesus Cristo faz na nossa vida. Porém, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo é um ser divino. Nós percebemos, por exemplo, os nomes que são atribuídos a ele no contexto do Antigo e do Novo Testamento. Nós percebemos algumas características, alguns atributos do Espírito Santo que o identifica como um ser divino. Aliás, ele possui todos os atributos da divindade. É onipotente, onisciente, onipresente, é amor, é santo, enfim, todas as características que vemos no Pai e no Filho, vemos também no Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, nós percebemos Pedro, naquele evento com Ananias e Safira, ele dizendo, não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. E no início, no versículo 3, Pedro disse, vocês por que mentiram ao Espírito Santo? Então, nesse texto, nós percebemos Pedro alinhando o Espírito Santo no mesmo nível da primeira pessoa da Trindade, isto é, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Repetindo, ele possui todos os atributos da divindade. Os trabalhos que ele realiza no contexto da Bíblia e hoje, nos tempos atuais, é o trabalho que o próprio Deus executa. É Ele quem regenera o homem, é Ele quem transforma o homem, é Ele que nos orienta, que nos aconselha e que nos dirige. A Bíblia atribui nomes ao Espírito Santo. Por exemplo, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito Santo, isto é, Ele é o Espírito do Deus Santo. Ele é o Espírito de vida, Ele é o Espírito de adoção. Ela também fala alguns símbolos e os atribui à terceira pessoa da Trindade. Por exemplo, fogo. João, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, ele diz que
Eu vos batizo com água, porém aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é uma representação do arrependimento. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo é essencial à vida humana, assim como o Espírito Santo é essencial à vida humana. Ele também é simbolizado como vento, e o vento purifica, o vento traz refrigério. Ele também é simbolizado pela água, e nós sabemos que a água é vital à vida, assim como o Espírito Santo. Ela mata a nossa sede, ela limpa, ela lava, ela dá vida. Jesus disse que rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele estava falando exatamente da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Existem também outros símbolos do Espírito Santo colocados na Bíblia. Por exemplo, óleo, azeite, selo, pomba. São símbolos do Espírito Santo que nos fornecem luzes para que compreendamos melhor a pessoa do Espírito Santo e também a grande obra que ele realiza em prol dos salvos. O texto de número 2 da nossa aula tem como título A Obra do Espírito Santo. Ele estava na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A função do Espírito de Deus ali era transformar aquilo que não tinha forma e que era vazio em algo cheio e belo ao mesmo tempo. O Espírito Santo estava na criação. Antes do dilúvio, da mesma forma, nós percebemos que o homem foi criado, colocado no Éden e pecou. E o Senhor, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 4, arrependeu-se de ter feito o homem. E então nós percebemos ali, Deus começa a falar a respeito do grande dilúvio que viria sobre a humanidade. Mas nós percebemos que Deus escolheu um homem chamado Noé e através dele construiu uma grande arca, e todas as pessoas que recebessem a mensagem da arca, todos aqueles que entrassem na arca antes que as águas do dilúvio caíssem sobre a terra, estes seriam salvos. O texto diz que apenas Noé e a sua família aceitou esta mensagem. E o Espírito Santo estava ali, fazendo a sua obra, ajudando Noé na construção da arca, na pregação da sua mensagem e orientando para que tudo pudesse acontecer dentro dos limites da vontade de Deus para as pessoas daquela época. Depois do dilúvio, nós percebemos o Espírito Santo trabalhando na vida dos salvos no Antigo Testamento. Ao estudarmos a história bíblica do Antigo Testamento, nós percebemos que Deus chamou Abraão e constituiu através dele uma família. E Abraão teve um filho chamado Isaque, este gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e estes foram morar no Egito, ali residiram como escravos durante boa parte desse tempo. Aliás, eles ficaram na terra dos faraós durante 430 anos, e então Deus, com mão poderosa, os tirou ali do Egito e os levou para Canaã. Em Canaã estabeleceu-se o período das conquistas. Depois do período das conquistas, tivemos o período dos juízes. Após o período dos juízes, a monarquia de Israel. E aí nós temos a monarquia que começou com Saul, depois Davi, Salomão, e então ocorreu o reino dividido de Israel. E nós temos no livro dos reis e das crônicas a lista de reis das tribos do norte e das tribos do sul. Mas nós percebemos que em todos os momentos dessa história o Espírito Santo esteve ali. No período dos juízes, por exemplo, às vezes eles estavam escravos de alguma nação vizinha, então o Espírito do Senhor apoderava-se de homens e então aquele jugo era quebrado e um grande avivamento reinava na nação de Israel. Ao observarmos, por exemplo, a vida de Sansão, o texto não diz que ele era um gigante. Eu creio que ele era um homem comum. E o aspecto singular na vida de Sansão fica justamente por conta dessa expressão. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. E aí ele era capaz de tudo. Ele era capaz de arrancar os portões de Gaza e colocá-lo nos seus ombros e subir um morro, uma montanha enorme com esse portão nas costas. Ele era capaz de, com uma queixada de jumento, guerrear e matar 1000 homens. Isso acontecia
porque o Espírito do Senhor se apoderava dele. O Espírito eterno de Deus estava lá no Antigo Testamento, agindo de uma forma muito poderosa. No relato de reis, profetas, sacerdotes, ali estava o Espírito do Senhor, agindo de uma forma muito especial. O texto de número 3 da nossa aula é uma continuação do texto 2, a obra do Espírito Santo. Assim como ele agiu de uma maneira tão decisiva, tão concreta no Antigo Testamento, ele o fez também no Novo Testamento. Ao iniciarmos as primeiras páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber o Espírito do Senhor agindo ali. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, nós temos ali a ação do Espírito Santo na encarnação de Jesus. Aquele casal estava preocupado com o que estava acontecendo, mas um anjo lhes disse o seguinte, que o Espírito do Senhor viria sobre eles e a sombra do Altíssimo os cobriria e aquele ser que estava sendo gerado no ventre de Maria seria chamado Filho de Deus. Mas o versículo inicia dizendo que o Espírito do Senhor viria sobre ela. O Novo Testamento, ele relata de forma sobeja a ação do Espírito Santo. Há um personagem no Novo Testamento muito interessante que foi João Batista, o precursor do Messias. E ao lermos sobre as características desse homem, nós percebemos que a principal é a que está em Lucas capítulo 1, versículo 15. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o fato dele ser cheio do Espírito Santo é que construiu todo o perfil de João Batista. Um homem que tinha uma mensagem de arrependimento contra uma sociedade corrupta e corruptora, com a qual ele se confrontou a todo instante, a que eles se arrependessem e crescem no Evangelho. E ao mesmo tempo esse homem cheio do Espírito Santo também deu a natureza do seu trabalho. Ele disse que não era o Cristo, mas que ele batizava com água para o arrependimento. Porém, aquele que vinha após ele não era digno de, agachando-se, desatar as suas alparcas. Este sim, ele batizava com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, porque era cheio do Espírito Santo, também era alguém consciente da sua missão. Ele tinha vindo como precursor. Ele estava ali para ensinar o caminho de retorno a Deus. Ele tinha total convicção de quem ele era e de quem ele devia anunciar. Ele estava ali para anunciar a vinda do Filho de Deus. E ao estudar a biografia de João Batista, nós percebemos que ele era um homem de extrema coragem. Ele havia confrontado o próprio rei Herodes, que estava naqueles dias possuindo a esposa do seu próprio irmão. E quando ele criticava Herodes, trazendo à luz o seu pecado, com toda certeza isso trazia ódio e profunda antipatia ao coração daquele monarca. E por causa disso ele foi decapitado. Ele perdeu a sua própria vida, mas não negou a sua mensagem e a razão para ele estar ali. O Espírito Santo também esteve de uma forma decisiva na vida de Jesus Cristo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E no seu ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Todas as obras executadas por Jesus na face da terra teve a orientação. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. E quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 1, nós percebemos que uma das características de Jesus Cristo, assim como de João Batista, é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Só um homem cheio do Espírito Santo poderia cumprir uma missão tão árdua, tão sacrificial, que Jesus tinha vindo ao mundo para executar. Aqui, ele exerceu o seu ministério. Morreu na cruz do Calvário por nós. Ao terceiro dia ressuscitou. E tudo isso por obra e graça do Espírito Santo. Em relação ao crente, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem o batiza no corpo de Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 27. É o Espírito que faz do crente seu templo, o Espírito habita no coração do crente. É o Espírito quem sela o crente para a salvação. É o Espírito quem proporciona segurança ao crente, fortalecendo, ajudando em todas as circunstâncias. É o Espírito quem produz o fruto no coração do crente.
e que o torna alguém com um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, e ao Espírito é que também concede dons espirituais ao cristão, chamando-o para o seu serviço. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser exatamente cristãos e não conseguiremos cumprir o nosso papel de salvos e também a nossa missão aqui no corpo de Cristo. Mas é o Espírito do Senhor é que nos ajuda e a presença dele é vital à nossa existência. O texto número 4 da nossa aula tem como título Batismo com o Espírito Santo. E eu preciso dizer nessa aula que o batismo é totalmente diferente de qualquer uma outra experiência. Numa versão não pentecostal, se confunde o batismo com o Espírito Santo com a salvação, afirmando que eu recebi o batismo com o Espírito Santo no momento em que fui salvo. Isso não é verdadeiro, porque todas as vezes em que pessoas são batizadas com o Espírito Santo no contexto da Bíblia, essas pessoas já eram anteriormente salvas. Por exemplo, em Atos capítulo 2, quem estavam reunidos ali orando eram os apóstolos e os discípulos. No capítulo 10 de Atos, Pedro vai à casa de Cornélio, eles se convertem, tendo ouvido a mensagem, e então Pedro ora por eles, eles falam em outras línguas e profetizam. No livro de Atos, capítulo 19, da mesma forma, Paulo se apresenta aos efésios, já convertidos, e pergunta a eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles afirmam não saber de quem se tratava. Então Paulo pergunta a eles em que batismo foram batizados. Eles afirmam que no de João. Paulo então os batiza na fórmula do batismo cristão e, impondo as mãos sobre eles, eles falam em outras línguas e profetizam. Isso significa que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à salvação. É uma dotação de poder que o Espírito Santo concede ao crente. E é uma experiência totalmente diferente da salvação. Nós chamamos a salvação de batismo no corpo de Cristo, conforme Gálatas 3:27. Quando a pessoa é salva, isso significa que ela dá um mergulho no corpo invisível e místico de Jesus Cristo através da obra regeneradora do Espírito Santo. Porém, através do batismo com o Espírito Santo, esta pessoa é imersa no Espírito Santo. Ela é dotada de poder para viver uma vida de maior santidade e de maior ousadia na pregação da palavra de Deus. Para quem é esta promessa? É só lermos Atos 2, 38 e 39, quando Pedro dá uma resposta àquele grupo que achava que os discípulos estavam bêbados. Eu quero ler esse texto com você, acompanhe comigo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse texto é tão claro. A abrangência do batismo com o Espírito Santo não fica restrita à experiência daquelas pessoas que estavam ali orando há 10 dias, mas é para tantos quantos o Senhor os chamar. É para nós, é para nossos filhos, é para todas as pessoas em qualquer espaço geográfico e em qualquer espaço histórico. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, continua dando esta dotação de poder, continua dando essa experiência distinta, subsequente da salvação e que ao mesmo tempo é indispensável para que tenhamos um discernimento maior das Escrituras Sagradas e possamos trabalhar com mais poder, com mais autoridade. O texto de número 5 da nossa aula fala sobre os dons do Espírito Santo. E aí você pode fazer várias leituras, por exemplo, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Eu os estou orientando nessa leitura para que não fiquemos restritos à lista dos 9 dons contidas em 1 Coríntios capítulo 12. Às vezes caímos nesse erro, mas estamos fazendo essa alerta a que leiamos todos esses textos para uma visão mais abrangente a respeito dos dons espirituais. Contudo, Coríntios capítulo 12 classificam os dons em 3 segmentos. Primeiro, dons de revelação. Segundo, dons de poder. Terceiro, dons de inspiração. Os dons de revelação são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria,
discernimento dos espíritos. Dons de poder são dons de curar, operação de milagres e fé. E os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Os dons pertencem ao Espírito Santo e não ao homem. Logo, é errado dizer, eu tenho este ou aquele dom. O dom pertence ao Espírito, que concede a quem ele quer. Cabe ao homem apenas exercitá-lo. A palavra do conhecimento é aquele vislumbre, é aquela revelação que Deus nos dá de uma realidade escondida, conhecida apenas por Deus ou, quem sabe, por alguns homens, mas não por nós. Então, Deus dá uma palavra do conhecimento. Nós temos diversos textos na Bíblia que nos ensinam exatamente isso. Por exemplo, o profeta Eliseu estava com seu menino Geazi e eles estavam diante dos exércitos da Síria e o menino não via nada e estava amedrontado. Porém, o profeta disse, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos daquele rapaz para que ele pudesse ver os exércitos do Senhor que estavam à sua volta. Eliseu estava tendo ali uma palavra do conhecimento. A palavra de sabedoria é esse discernimento, essa capacidade que Deus nos dá de resolver problemas humanamente intrincados e difíceis. Problemas que surgem abruptamente. Então o Espírito do Senhor nos ilumina, dando-nos sabedoria para resolver esse problema. Nós temos em Salomão a grande demonstração desse dom. Você se lembra daquela passagem que duas mulheres reivindicavam a maternidade de uma única criança. Então ele propôs que aquela criança fosse cortada ao meio com a espada. E imediatamente a mãe disse, não faça isso. A outra, que não era mãe, consentia que tal fato ocorresse. E então Salomão percebeu a quem de fato aquela criança pertencia. Era o dom da sabedoria sendo manifesto. Nós não temos muito tempo para expor cada um desses dons. Contudo, eles são essenciais à vida da igreja. O dom de discernimento dos espíritos talvez seja o principal. E nós temos uma manifestação dele naquele momento em que uma menina tomada por um espírito de adivinhação aproximava-se de Paulo e Silas e dizia, estes são Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo. E como aquela menina os importunava, num determinado momento, Paulo, voltando-se para ela, ele repreendeu aqueles espíritos malignos que estavam falando através dela. E esta moça ficou totalmente liberta. Esse é o dom do discernimento dos espíritos. Ele evita que enganos e enganadores estejam no meio da igreja, levando lucro, semeando o erro e a desorientação para o povo de Deus. Os dons de curar, eles expressam aquela capacidade, aquela virtude que Deus dá a pessoas para orar por os enfermos e eles receberem a cura. O dom da operação de milagres também, não restrito à cura, mas toda espécie de milagres. Deus tem usado pessoas e o Espírito Santo os tem conferido dons espirituais para que eles possam exercer sinais e maravilhas. Eu percebo que os dons, eles estão entrelaçados. Um dom está sempre ligado ao outro. E no relato de Paulo em 1 Coríntios, é exatamente isso que eu percebo. Por exemplo, operação de milagres, ele tem alguma relação com dons de curar. Tem também relação com o dom da fé. Percebemos que um dom, de alguma forma, está vinculado ao outro.